gente, a gente vai dar início a um novo tópico. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas funções inorgânicas. Então, depois da gente ter estudado, né, as ligações químicas, agora a gente já sabe que os elementos químicos, os átomos desses elementos químicos lá da tabela periódica, eles podem se unir para formar as substâncias, certo? Então, hoje a gente inicia falando sobre os ácidos e bases, que estão dentro das funções inorgânicas, certo? Então, as principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos, tá? A gente vai começar a falar, nessa aula de hoje, sobre os ácidos e bases, tá bem? Então, a primeira pessoa, né, o primeiro cientista que começou a estudar os ácidos, bases, sais e óxidos, na verdade, compostos inorgânicos em geral, foi Svante Arrhenius, tá? Esse cara aqui, Arrhenius, ele fez vários experimentos que ele testava a condutividade elétrica das substâncias em soluções aquosas, tá? Em água. Então, ele pegava as substâncias e dissolvia em água, certo? Usava um circuito semelhante a esse aqui, né? Você tinha uma bateria, 2 fios em cada eletrodo, em cada polo, né, da bateria, e esse circuito estava interrompido e a gente tinha uma lâmpada aqui. De maneira que quando a gente mergulhasse esses 2 fios na solução, se a solução fosse, né, condutora de eletricidade, a lâmpada ia acender, caso contrário, ela permaneceria apagada, tá? A partir desse experimento, ele formula a teoria da dissociação iônica. Ele sugere, né, que as substâncias, elas, quando entram em água, elas se dissociam, tá? Elas formam íons, cátions e ânions, que a gente já estudou. Então, a condutividade elétrica que ele estudou foi de compostos iônicos, o sal de cozinha e o hidróxido de sódio a princípio. Então, ele constatou que a passagem da corrente elétrica nos 2 casos, né, que havia a passagem da corrente elétrica, ele associou esse fato à existência de íons livres nas soluções. E esse fenômeno ele chamou de dissociação iônica, tá? Então, aqui, ó, o sal dissolvido em água, a gente encontra a presença de íons, cátions e ânions. E são eles que propiciam a transmissão, né, a condutividade da eletricidade. Então, aqui, quando a gente coloca o NaCl em água, antes a gente tem o retículo cristalino, né, é um cristal formado por íons sódio e íons cloreto, Na+, e Cl-, certo? Quando a gente adiciona água, ocorre a separação desses íons, beleza? A gente tem os cátions aqui positivos e os ânions, tá? Então, quando esses íons estão lá dentro da água, o que acontece? A água, as moléculas de água, elas ficam em torno dessas cargas, né, desses cátions e desses ânions. A gente chama de solvatação, tá bom? Então, a água, como ela tem alguns polos, né, ela tem uma parte que é negativa, que é a parte lá do oxigênio, e as partes positivas, que são os hidrogênios. Então, os oxigênios interagem com os cátions, tá, do composto iônico que está ali dissolvido, e a parte positiva interage com os ânions, tá? O resultado dessas interações é a obtenção de uma solução que a gente chama de iônica. As moléculas de água que vão envolver esses íons, né, a gente vai chamar elas de água de solvatação. A equação que vai representar esse fenômeno vai ser essa daqui: NaCl sólido em água vai liberar Na+ e Cl-, aqui, ó, pequenininho, aqui indica que é aquoso, tá? Agora, quando o Arrhenius ele foi testar a condutividade de compostos moleculares, né, aqueles que fazem ligação covalente, ele testou o açúcar e o ácido clorídrico, o HCl. Então, ele observou 2 coisas, né? A solução de açúcar ela não conduzia eletricidade, tá?
E ele concluiu que nessa solução, então, a gente não tinha a presença dos íons. Agora, na de HCl, você já tinha uma condição de eletricidade e aqui sim formava íons, tá? Nesse caso, para substâncias moleculares, né, que fazem compostos covalentes, a gente diz que houve ionização, tá bom? Então, o HCl, quando a gente coloca ele em água, ele vai formar os dois íons, o H+, e o Cl-. Aqui, mostrando só com uma fórmula de Lewis, né? A gente vê o caminho desses elétrons. HCl, lembrando que ele é gasoso, tá? A gente, para colocar ele em água, a gente borbulha ele em água e força ele a formar os íons lá, H+, Cl- aquoso. Então, na verdade, essas equações, elas são uma representação simplificada, tá? O fenômeno da ionização ocorre de fato através da reação entre as moléculas HCl e H2O. É o que eu já falei, né? Então, HCl mais H2O, a gente vai formar o íon hidrônio. O H+, né, que a gente tinha aqui anteriormente, ele não vai ficar livre em solução. H+ seria um próton, tá? Então, uma carga positiva, ela não vai ficar ali sozinha. Então, ela se junta com a água. Lembrando que a água ali no oxigênio, ela tem pares de elétrons livres. Ela está mais negativa, né? Então, esse H+ vai ser atraído pelo oxigênio lá da água. E vai formar esse íon aqui, H3O+, que a gente chama de hidrônio ou hidroxônio, tá? E o Cl-. Então, normalmente, a gente omite essa participação da água como reagente ao escrevermos uma equação de ionização. É comum aparecer em algumas provas esse H3O+, o hidrônio, mas pode aparecer como H+, tá bom? Mas se aparecer qualquer uma das fórmulas, vocês já sabem. Então, resumindo, né, a gente tem os compostos iônicos e os moleculares. Então, quando a gente pega os compostos iônicos e coloca eles em água, a gente tem uma dissociação. E essa mistura, ela vai formar uma solução iônica, tá? Eletrolítica, que conduz eletricidade, certo? As moleculares, né? Compostos iônicos, compostos moleculares, compostos covalentes, quando a gente coloca em água, alguns podem formar solução molecular, não eletrolítica, que é o caso do açúcar, né? Lá do experimento do Arrhenius. E outras podem formar, né, uma solução iônica, que é eletrolítica, conduz eletricidade, e a gente chama esse processo de ionização. É o caso lá do HCl, certo? Então, a gente inicia os ácidos, né? Os ácidos, o Arrhenius vai definir como toda substância que em solução aquosa, em água, vai sofrer ionização, liberando como único cátion o íon H+, ou H3O+, tá? A fórmula genérica de um ácido, ela vai ser HXA, onde H é o hidrogênio, certo? Sempre vem acompanhado do hidrogênio lá na frente. X é a quantidade de hidrogênios e A é um ânion qualquer, pode ser um ânion simples ou um ânion composto, certo? Os ácidos, né, aqui a gente inicia falando que eles têm sabor azedo, que é uma das principais características deles. A gente tem alguns limõezinhos aqui, laranja, né, que são riquíssimos em ácido cítrico, né. Tem o vinagre também, que é rico em ácido acético. Então, aqui a gente mostra alguns ácidos, né? A gente tem HCl, ácido clorídrico, ácido muriático, também recebe esse nome, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, e esse aqui é pirofosfórico, tá? Então, HCl, quando a gente coloca ele em água, né, ele vai liberar H+, Cl-. Repare aqui que ele tinha um hidrogênio, certo? E ele liberou esse um hidrogênio sob a forma de H+. Aqui, o ácido sulfúrico, ele tinha dois, né, hidrogênios, e ele liberou esses dois sob a forma de H+.
Aqui, H3PO4, mesma coisa, sob a forma de 3 íons H+, tá? Repare que o restante saiu com a carga proporcional à quantidade de hidrogênios que a gente tirou. Se a gente tira 3 hidrogênios, né, 3H+, então surge uma carga aqui 3 menos. Aqui no caso do ácido sulfúrico, a gente tirou 2H+, então tem que surgir aqui 2 menos, certo? Isso é importante. Aqui, ó, H4P2O7, em água, a gente consegue tirar 4H+, e aqui vai surgir a carga oposta, né? 4 menos. Beleza? Essas são algumas reações de ionização, tá bom? Equações de ionização é importante. Em algumas provas eles pedem para você montar, analisar, né? Então, não esqueça. A classificação dos ácidos, né? A gente pode classificar eles de 5 maneiras. Então, primeiro, quanto à presença de oxigênio, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto ao número de elementos que compõem, né, o nosso ácido, quanto à força, que aí seria o grau de ionização, e, por fim, a volatilidade. Então, vamos lá ver a primeiro tipo de classificação, com relação à presença de oxigênio, né? Existem os ácidos que não contêm oxigênio e os que contêm oxigênio, tá? Então, os que não contêm oxigênio, não possuem oxigênio, a gente chama de hidrácidos, tá? Então, aqui, ó, reparem, nenhum desses ácidos contém o oxigênio. Então, HBr, HCN, H2S e H4FSN6, certo? Nenhum deles contém oxigênio, então eles são hidrácidos. A fórmula geral de um hidrácido sempre vai ser HX, onde H é o hidrogênio e X é o restante, o ânion, tá? Que não contém oxigênio. Aqui, por outro lado, a gente tem os oxiácidos. Eles, além do hidrogênio, eles vão conter oxigênio, tá? Então, o hidrogênio aqui no início, certo? O oxigênio no final. No meio pode aparecer um outro elemento químico. Sempre vai aparecer um outro elemento químico, tá bom? Então, a fórmula geral, HX, elemento, OY, tá? Onde X e Y são as quantidades de hidrogênio e oxigênio, respectivamente. Tá? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então, vai depender da quantidade de íons H+, ou H3O+, que são liberados pela molécula, tá? Ionizada. Então, a gente vai classificar eles em monoácidos, se eles liberarem um hidrogênio, um H+, né, somente. Os diácidos liberarem 2, triácidos 3H+, e dos tetrácidos 4H+. Os ácidos, eles podem liberar no máximo 4 hidrogênios, tá bom? 4H+. Então, monoácidos, aqui a gente tem um exemplo, né? HCl, HCN, HNO3. Todos eles têm o hidrogênio e esse U é ionizado. Diácidos tem 2H+, então aqui, ó, todos esses ácidos aqui, H2S, H2CO3 e H2SO4 são diácidos, possuem 2 hidrogênios ionizáveis. Os triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis, H3BO3 e H3PO4. Os tetrácidos, aqui a gente tem H4SO4 e H4P2O7, certo? Existem algumas exceções, né? Que é H3PO3 e H3PO2. Eles, embora tenham, né, 3 hidrogênios, nem todos os 3 são ionizáveis. Isso tem a ver com o tipo de ligação, com quem eles estão ligados, tá? Então, aqui o H3PO3, embora tenha 3, ele é um diácido. O H3PO2, ele é um monoácido, tá? Então, o H3PO3 libera 2H+, e o H3PO2 libera 1H+, certo? Então, tem que ficar ligado aí, não pode esquecer, tá? Nos hidrácidos, todos os hidrogênios presentes nas moléculas são
ionizáveis. Nos hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio, certo? Então aqui, ó, HCl tem 1, então esse 1 é ionizável. A gente diz que ele é um monoácido. H2S, ácido sulfídrico, tem 2, os 2 são ionizáveis. HCN tem 1 e esse 1 é ionizável. Nos oxiácidos só são ionizáveis, lembra que eu falei que tinha mais a ver com a estrutura? Com o tipo, com quem o átomo de hidrogênio está ligado? Então, nos oxiácidos é isso que vai acontecer. Então, aqui a gente tem HClO4, né? O hidrogênio, nesse caso, está ligado ao oxigênio, então ele é ionizável. Aqui, ó, no ácido sulfúrico, a mesma coisa, né? Os dois hidrogênios que estão ligados ao oxigênio são ionizáveis. Aqui no HNO3, mesma coisa, H3PO4, H3PO3. Olha lá, lembra que era a nossa exceção? Por que era a nossa exceção? 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio, certo? O outro está ligado a um átomo de fósforo, que não tem tanta força assim para puxar os elétrons do hidrogênio, tá? Então, esse hidrogênio a gente diz que ele não é ionizável. Então, apesar dele possuir 3 hidrogênios na fórmula, somente 2 formam H+. Aqui, ó, H3PO2, a mesma história, né? Era nossa exceção, ele só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, então somente esse é ionizável. Então, libera um H+ somente. Aqui, o ácido carbônico, né, H2CO3, tem 2 hidrogênios ionizáveis, certo? Então, é fácil. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, nos oxiácidos, somente aqueles que estão ligados a oxigênio. Beleza? Agora, outro tipo de classificação, né, que é com relação ao número de elementos que compõem a nossa substância, nosso ácido. Então, eles podem ser binários, ternários ou quaternários. Os binários, eles possuem somente 2 elementos. Um deles é o próprio hidrogênio, né? E o outro é um elemento qualquer. Ternário possui 3 elementos químicos. Um deles é o hidrogênio e os outros 2 podem ser qualquer um outro, tá? Quaternário possui 4 elementos químicos. Então, aqui, ó, hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio. 4 elementos químicos diferentes. Essa classificação é mais tranquila. Com relação à força. Então, a força de um ácido é medida pelo seu grau de ionização. O grau de ionização, ele vai ser uma relação, né? Uma razão entre o número de moléculas que são ionizadas, de fato, e o número de moléculas que você dissolve inicialmente. É um cálculo que a gente faz de um dado experimental, tá bom? Quanto maior for esse grau, né, que a gente chama de alfa, mais forte vai ser o nosso ácido. Então, os ácidos fracos, que a gente chama de fracos, eles têm o grau de ionização menor ou igual a 5%, tá? Então, um exemplo aí é o ácido carbônico, H2CO3, que o alfa dele é 0,2%, então ele é muito fraquinho. Ácido com força média, a gente também chama ele de moderado, tá? Eles possuem o grau de ionização entre 5% e 50%. Então, a gente tem como exemplo aí o ácido fosfórico, o grau de ionização dele é 27%. E a gente tem os fortes, né? Que os fortes, eles possuem grau de ionização igual ou maior que 50%. Então, o HCl, super forte, né? O grau de ionização dele é 92%. Aqui, né, um exemplo de como a gente pode calcular o nosso grau de ionização. Então, de cada 100 moléculas de HCl dissolvidas, somente 92 moléculas sofrem ionização. Então, como é que a gente faz para calcular? Alfa é igual ao número de moléculas que sofrem ionização dividido pelo número de moléculas que a gente dissolveu inicialmente. Então, nosso alfa dá 0,92, né?
para a gente obter uma porcentagem, somente multiplicar por 100. Então, dá 92%, certo? Então, é assim que a gente faz esse cálculo. Em questões, eles são obrigados a fornecer algum dado para vocês, tá? Quando a gente não sabe o grau de ionização, né, eles não fornecem essa informação, então tem algumas formas de a gente saber. Os hidrácidos que a gente conhece, a gente tem como os fortes, aqueles que são formados pelo grupo 7, tá? Cloro, bromo e iodo. O flu, ele tá no grupo 7, 7A ou 17, né, da tabela periódica, mas ele é considerado um ácido semiforte, moderado, médio, tá? E os fracos são o restante, né? O H2S e o HCN. São os dois hidrácidos fracos, certo? Só decorar isso aqui, a gente não esquece mais. Agora, para os oxiácidos é um pouquinho mais complicado, mas é fácil, tá? É só a gente pegar o número de átomos de oxigênio e subtrair o número de átomos de hidrogênios que são ionizáveis. Então, aqui, por exemplo, HBrO4 tem 4 oxigênios e 1 hidrogênio. Então, 4 menos 1 dá 3. Então, a gente considera ele forte, se esse valor der 3 ou 2. Ele vai ser semiforte ou moderado, né, se o valor desse X, desse nosso cálculo, der igual a 1. Fraco, se der 0, tá bom? Observações, né? O ácido carbônico H2CO3, ele é um ácido muito instável. Ele vai se decompor com facilidade, mais facilidade do que ele se ioniza. Então, por isso ele tem um grau de ionização muito pequeno, né? Assim, ele é considerado um ácido fraco, não seguindo a regra representada. A regra anterior foi dada para o cálculo da força, tá bom? O ácido acético é outro, né? Ele pode ser obtido a partir do álcool comum, o que acontece quando o vinho azeda. Esse ácido é o principal componente do vinagre e a gente vai estudar ele melhor na química orgânica. Aqui ele apresenta a fórmula estrutural e a ionização dele. Ele libera um H+, o grau de ionização dele é muito baixo, é 1,3%. Então, a gente também considera ele um ácido fraco. Se a gente usar aquela fórmula, né, pra gente descobrir a força, ele na verdade não é um oxiácido, tá? Não vai funcionar também. Então, agora a gente já sabe, só você decorar que o ácido acético é um ácido fraco, beleza? Agora, a volatilidade, outra classificação, né? Ela vai indicar menor ou maior facilidade dos ácidos passarem do estado líquido para o estado gasoso. Então, os voláteis, a grande maioria dos ácidos, né? HF, HCl, HCN, H2S, HNO3, entre outros. O ácido acético é um ácido volátil também. Ao abrir o frasco do vinagre, a gente percebe, né, que o cheiro ele se espalha com facilidade. Os fixos, né, são 2 somente, então H2SO4 e H2PO4, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, tá? Isso daí é mais fácil de decorar. Agora, a nomenclatura, como é que a gente faz para dar nome para os ácidos? Então, a gente começa falando dos hidrácidos. Para os hidrácidos, aqueles ácidos que não contêm oxigênio, o nome mais simples, a gente coloca ácido no início, nome do elemento e terminação hídrico. Então, aqui, ácido, esse elemento se chama flúor, então, ácido fluorídrico. HCl, Cl é cloro, então, ácido clorohídrico. Para não ficar esquisito, a gente corta o O e coloca somente clorídrico, tá? Aqui, HBr, Br é bromo. Então, ácido bromohídrico. Corta o O, coloca só bromídrico. HI
ácido iodohídrico. Para não ficar esquisito, corta o O de novo e escreve iodídrico. H2S. S é enxofre. Nesse caso, a gente vai usar o nome dele em latim, tá? Que é sulfuro. Então, ácido sulfídrico. Esse aqui é o ácido cianídrico. Essa partezinha que a gente chama de ciano. Então, ácido cianídrico. Para os oxiácidos, a maneira mais simples de você dar um nome para eles é a partir do nome de alguns ácidos padrões de cada família da tabela periódica, né? Grupo 17, 16, 15 e 14. Então, 17, lá o ácido padrão é o ácido clórico, que é o HClO3. Da família 16, né, é o ácido sulfúrico. Lembrando que esses elementos aqui centrais, eles podem ser mudados, né? Eu posso usar, no caso do bromo, seria o ácido brômico. Para o iodo, seria o ácido iódico, tá bom? Aqui, no grupo 16, ácido sulfúrico. 15, ácido nítrico e o ácido fosfórico. Tem também o arsênico. Aqui para o grupo 14, ácido carbônico, tá? São esses aqui os ácidos padrões. Então, a partir dessas fórmulas, a gente utiliza essa tabelazinha aqui, ó. A gente pega o padrão. Se na fórmula do ácido que a gente quer nomear tiver um oxigênio a mais, então a gente vai trocar, vai manter a terminação ico, né? E vai acrescentar um prefixo ao nome do elemento, certo? Se ele tiver um a menos, a gente troca a parte final, o sufixo. A gente tira o ico, coloca oso. Se tiver menos 2, né? Daqui, ó, do ácido padrão até o ácido que a gente quer nomear, então a gente coloca um prefixo, hipo, nome do elemento e terminação oso, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, HClO4 é o do cloro, né? Então, no grupo 17, a gente vai ver quem é o ácido padrão. O ácido padrão é o ácido clórico, HClO3. Ele possui 3 oxigênios. HClO possui um oxigênio a mais que o ácido padrão. Então, lá na nossa tabela, né, ele vai ser, a gente vai ter que acrescentar o prefixo per, nome do elemento, ico. Então, é o ácido perclórico, certo? Aqui, outro exemplo, H2SO3. O ácido padrão é dessa família, né, do enxofre, é o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico possui 4 oxigênios. Esse ácido aqui, H2SO3, ele possui um a menos. Então, a gente vai descer naquela tabelinha, né? E a gente chega aqui, ó, ácido, nome do elemento, oso. Então, é ácido sulfuro, que é enxofre, oso. Então, ácido sulfuroso. Tranquilo? Aqui, né, só mostrando que, ó, HClO3 é o padrão do grupo 17, então é o clórico. Se eu adicionei um perclórico, diminui um cloroso, diminui mais um hipocloroso. Não existem ácidos oxigenados do fluido, isso é uma observação importante, tá? Da família 16, né? Aqui, ó, para o enxofre, ácido sulfúrico é o nosso padrão, que o outro tem menos 1, então sulfuroso. Família 17, o carbono é o nosso ácido padrão, ácido carbônico. Família 15, ou 5A, ácido nítrico, o outro ácido tem menos 1, então é o nitroso. Ácido fosfórico é o padrão, o outro tem menos 1, então é o fosforoso. O outro menos 1, então é o hipofosforoso. Uma outra maneira de a gente nomear os oxiácidos é através do NOx, tá? O número de oxidação.
Então, o que a gente tem que assumir aqui? Que o oxigênio sempre vai ter o NOx -2 e o hidrogênio +1, tá? A gente vai usar essa tabelinha aqui para ajudar na nossa nomenclatura. O que a gente tem que fazer? Calcular o NOx do nosso elemento central da nossa fórmula química do oxiácido, tá? Como assim? Então, aqui a gente tem uma fórmula química H3PO2, certo? A gente quer nomear ele através do NOx. Então, nosso primeiro passo vai ser identificar que a substância é um ácido, tá? Ela possui hidrogênio lá no início, né? Então, é um ácido. Definir se é hidrácido ou oxiácido. É um oxiácido porque, além do hidrogênio, ela tem o oxigênio ali no final, certo? O terceiro passo é justamente a gente verificar esse NOx, número de oxidação do elemento central, do elemento ali do meio, no nosso caso é o fósforo. Então, como é que a gente faz? O hidrogênio é sempre +1, o oxigênio sempre -2. A gente vai pegar esse +1, vai multiplicar pelo númerozinho aqui, ó, pelo nosso índice. Então, +1 vezes 3 dá +3. Aqui, a gente não sabe, a gente vai chamar ele de x, certo? Então, x vezes 1 dá x. Beleza. Para o oxigênio é -2 sempre aqui, tá? Então, -2 vezes 2 dá -4. Então, a gente tem que fazer o somatório desses NOx de maneira que o somatório seja igual a 0. Então, a gente pode descobrir o valor de x, né? Vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Então, 3 mais x, certo? Menos 4 igual a 0. A gente isola esse nosso x e a gente vai ver que o nosso resultado vai ser +1, certo? Ou seja, o NOx do fósforo é igual a +1. Beleza? Então, agora a gente pode dar o nome, porque a gente já descobriu qual é o NOx do nosso elemento, certo? Então, a gente vai voltar na nossa tabelinha, né? O NOx deu +1, então tem o prefixo hipo, nome do elemento no meio e oso no final, certo? Então, aqui, ó, hipofosforoso. Então, é o ácido hipofosforoso. Beleza? Tranquilo, né? A única dificuldade aí é você decorar essa tabelinha aqui. Decorando ela, você consegue fazer a nomenclatura de qualquer oxiácido, tá bom? E as propriedades do ácido, por fim, né? Então, eles possuem sabor azedo, né? Eu já falei lá do limão, o vinagre. Então, o próprio morango, né? Ele chega a ser um pouquinho azedo. Laranja. Tem diversos alimentos que possuem uma grande quantidade de ácidos, tá? A maioria são corrosivos, tá bom? Reagem com bases, formando sais, tá bom? A gente vai ver, se chama reação de neutralização, tá? Então, eles neutralizam as bases. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais pra frente, beleza? Outra propriedade do ácido, né? A reação com metais. Então, eles geralmente, quando eles reagirem com metais, eles vão produzir o gás hidrogênio, o H2, e um sal do metal, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Esse aqui é um ataque ácido a um metal. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí é o hidrogênio, o gás hidrogênio saindo, tá? E essa parte aqui mais escura é o sal do metal que está sendo produzido. Então, aqui mostra a reação do zinco, né? Então, zinco sólido mais 2HCl. A gente vai produzir um sal de zinco, ZnCl2, e o gás hidrogênio que vai sair. O gás hidrogênio ele é inodoro e incolor e forma com o oxigênio do ar uma mistura explosiva, ou seja, ele é inflamável, tá bom? Os ácidos eles também são capazes de reagir com carbonatos e bicarbonatos,
tá? Eles são ânions, cujas fórmulas são respectivamente, dos carbonatos CO3, 2- e bicarbonato é HCO3-. Então, quando esses bicarbonatos e carbonatos reagem com os ácidos, eles vão liberar o gás carbônico, CO2, aquele que a gente expira, né, através da nossa respiração. Então, aqui mostra algumas reações, né? Eu coloquei aqui uma imagem, né? É um ovo. O primeiro ovo, ele tá lá com a casca dele. A casca dele é formada basicamente por carbonato de cálcio. Então, quando a gente coloca ele em meio ácido, o que vai acontecer? A gente vai formar um sal, certo? CaCl2, uma certa quantidade de água e o CO2, né? Tá com uma setinha assim porque ele é gasoso, ele se desprende, tá? Vai para a atmosfera. Aqui no caso do ovo, ele foi colocado em vinagre, foi deixado de um dia para o outro, né? E ele perdeu toda essa casca que ele tinha, então ele só ficou com aquela película interna dele, tá? Vocês podem reproduzir esse experimento em casa, bem interessante, tá? Dá até para brincar lá com o ovo. Aqui a reação do bicarbonato de sódio com HCl. Às vezes a gente tem bicarbonato de sódio em casa, vocês podem testar, se vocês quiserem, coloca um pouquinho no vinagre, que é um ácido também, né? Vocês vão observar a formação de bolhas, né? Que é o CO2 que está sendo desprendido ali pela reação, tá? Principais ácidos e suas aplicações. Então, aqui a gente fala primeiro sobre o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é um gás, né? Ele é incolor, tem a capacidade de corroer o vidro quando em solução aquosa. Então, por esse motivo, em laboratórios ele é guardado em frascos de plástico. É usado para fazer gravações em cristais e vidros, né? Aqui, tem o vidro de um carro. E acho que vocês já devem ter visto, né, que às vezes tem uma gravaçãozinha aqui, ela é feita através desse ataque ácido. A gente usa uma solução de ácido fluorídrico para deixar gravado ali. Tem alguns lugares que fazem jateamento, né, de vidro, então para ele ficar com uma certa textura diferente, então eles usam uma substância química que tem um dos componentes, o ácido fluorídrico, tá? Outro ácido importante, né, é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é produzido através lá no nosso estômago, pela parede do estômago, tá? Então, ele é um gás que também é chamado de cloreto de hidrogênio, dissolvido em água. Então, quando ele está impuro, é vendido no comércio com o nome de ácido muriático, que eu já tinha comentado, né? Ele é usado principalmente na limpeza de pisos e de superfícies metálicas antes do processo de soldagem, isso para o ácido muriático. Aqui, o nosso estômago, né, ele vai secretar o ácido clorídrico no volume aproximado de 100 ml para auxiliar na digestão dos alimentos. O ácido clorídrico é um dos componentes do suco gástrico, tá? Que é o suco que tem lá no nosso estômago que auxilia na digestão. Ácido sulfídrico, H2S, é um gás venenoso, incolor, formado na putrefação, né? Quando as coisas estão podres, quando a matéria orgânica está estragada, né? E essa matéria orgânica contém enxofre, né? Sendo responsável pela grande parte do cheiro de ovo podre. Então, o cheiro do ovo podre é o ácido sulfúrico. Aqui tem um gambazinho, né? O gambá, quando ele se sente ameaçado, ele libera uma substância que contém ácido sulfídrico. Então, é bem fedido, ninguém consegue ficar perto do gambá quando ele secreta essa substância. Ácido cianídrico é o nome com que se indica uma solução aquosa do gás cianídrico, que é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Parece ser bom, mas não é. Por ser muito venenoso, esse gás é utilizado utilizado nas execuções na câmara de gás lá do Holocausto, do povo judeu,
né? Aqui, ó, as folhas de mandioca, elas são venenosas, não sei se vocês sabem, mas apesar desse veneno, elas podem ser utilizadas como alimento para o gado. Quando elas são deixadas no sol, elas vão liberar esse gás cianídrico, que é tóxico. Então, quando elas liberam isso, elas se tornam próprias para o consumo, tá bom? Ácido carbônico, H2CO3, é um ácido fraco, né, instável, porque ele consiste de CO2 borbulhado em água. Então, a gente força, né, a formação desse ácido carbônico, mas ele se desfaz facilmente. O gás carbônico presente no ar atmosférico combina-se com a água da chuva, formando ácido carbônico, mesmo em ambientes não poluídos, e na ausência de relâmpagos, que nos leva a concluir que toda chuva é ácida, ou seja, toda chuva tem um teorzinho de acidez por conta desse ácido carbônico. O gás carbônico, ele também é um dos componentes do refrigerante, ou água com gás, né? Então, aquelas bolinhas que a gente vê no refrigerante, na água com gás, é justamente o gás carbônico que está ali dentro. O CO2 que a gente forçou ele estar em solução, tá? Ácido fosfórico. O ácido fosfórico, eu acho que vocês não têm muita familiaridade, mas ele está presente lá na Coca-Cola, né? Ele também pode ser usado na indústria, é usado na indústria do vidro, em tinturaria, indústria de alimentos e fabricação de fosfatos e superfosfatos, que são usados como fertilizantes, tá? Ele é usado na produção da Coca-Cola, como eu falei, e de outros refrigerantes à base de cola. Nessas indústrias ele é utilizado como acidulante, conservante e para aumentar a percepção do sabor doce. Então, acidulante é para ele atribuir uma certa acidez, né, à substância. Conservante para durar, né, o tempo de validade do seu produto. E ali, por fim, aumentar a percepção do sabor doce, para acentuar o doce. Certo? Ácido acético, H3CCOOH. Ele é um líquido incolor. Ele tem um cheiro muito forte, tá? E o principal componente do vinagre. O vinagre, ele é uma solução de ácido acético, tá? Ele só tem uma pequena quantidade, de 3 a 7%. Aí vocês imaginem, né? Com essa quantidade já tem um cheiro muito forte, imagina ele puro, né? É realmente muito forte, faz até mal. Beleza? Então a gente terminou os ácidos, agora a gente vai falar um pouquinho das bases, tá? Então, bases a gente também chama elas de hidróxidos, certo? A fórmula genérica é essa daqui, BOHY, onde Y é uma quantidade, tá? De hidroxilas nesse caso, desse grupo OH, que a gente chama de hidroxila. Então, aqui, uma das características das bases é o sabor adstringente, que amarra na boca. Então, quando a gente come banana verde, elas têm, fica meio pegajoso na boca, né? Estranho. Então, isso aí é uma característica de bases, tá? Naturalmente, não é um bom método para a gente identificar, por ser extremamente perigoso. Óbvio, a gente não vai pegar o hidróxido de sódio, por exemplo, que é uma base, e vai colocar ele na boca, tá? Então, a gente não usa esse método, a gente vai usar outros para identificar as nossas bases. Aqui, ó, se entrarmos em uma caverna e sentirmos cheiros de amônia, podemos afirmar que tal caverna é habitada por morcegos. A amônia é uma base volátil e ela é liberada nas secreções desses animais, tá bom? Então, é a maneira da gente identificar. A primeira definição de base foi dada por Arrhenius também, tá? E ele diz que base é toda substância que em solução aquosa vai sofrer dissociação, liberando como o único ânion o íon OH-, hidroxila, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas bases, né? Reparem que a quantidade de hidroxilas que elas têm é a quantidade de hidroxilas que vai sair, tá? Aqui NaOH tem uma hidroxila, vai sair uma hidroxila.
o restante sai com a carga oposta. Aqui tenho duas hidroxilas, então 2OH-, se eu tirei 2OH-, então tem que surgir aqui 2 mais. Aqui 3OH, então saiu 3OH-, tem que surgir aqui 3 mais. 4 hidroxilas, saíram as 4, então surge 4 mais aqui, tá? Isso é importante vocês saberem montar a equação de dissociação. Assim como as bases têm as suas classificações, assim como os ácidos, né, têm as suas classificações, as bases também. Então, a gente classifica elas quanto ao número de hidroxilas, número dos grupos OH que a gente tem, quanto à força, também, assim como os ácidos, e quanto à solubilidade em água, tá? Então, quanto ao número de hidroxilas, se ela apresentar uma hidroxila, então, monobase, 2 de base, tribase, se apresentar 3, e tetrabase, se apresentar 4 hidroxilas, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Monobase lá, a gente tem o NaOH, KOH, AgOH, NH4OH. De base, ZnOH2, PbOH2, SnOH2. Todas elas apresentam 2 hidroxilas. Tribases, todas elas aqui apresentam 3 hidroxilas. Tetrabases, todas elas apresentam 4 hidroxilas. Quanto à força, né? Ou aqui a gente vai chamar de grau de dissociação. Então, ela vai ser relacionada à solubilidade. Então, quanto maior for a solubilidade da sua base, maior será o seu grau de dissociação e, portanto, ela é mais forte, tá? Então, se a base é solúvel, ela tem um elevado grau de dissociação, a gente chama ela de base forte. Ela tem bons eletrólitos, tá? Se a base é praticamente insolúvel, o grau de dissociação é baixo e, portanto, a gente chama ela de base fraca. O hidróxido de amônio, NH4OH, é uma base proveniente da substância molecular amônia, tá? E não de um metal. Ela vai contrariar essa regra, pois, embora ela se dissolva muito bem em água, ela vai apresentar um grau de ionização de dissociação, né, muito pequeno. Logo, vai ser uma base fraca, tá? É a única exceção. Então, bases fortes, geralmente são aquelas que são formadas por metais do grupo 1 e 2, tá? A única exceção aqui é o magnésio, que ele é do grupo 2, mas ele vai formar uma base que é fraca, tá? Então, aqui, ó, NaOH, KOH, BaOH2, CaOH2. Bases fortes. Agora, as fracas são as demais bases, né? NH4OH, AgOH, HLOH3, a de magnésio também, tá bom? A solubilidade em água. Então, a solubilidade ela vai seguir essa ordem, né? Os mais solúveis são os de metais alcalinos, pouco solúveis metais alcalinos terrosos, praticamente insolúveis são a de outros metais. Então, daqui para cá, a gente perde um pouquinho da força dessas bases, tá bom? Solubilidade em água ainda, fala de novo sobre a amônia, né? O hidróxido de amônio, que ele é fraco. Aqui, ó, as bases BeOH2 e MgOH2, por apresentarem solubilidade muito pequena, a gente vai considerar elas praticamente insolúveis, tá bom? Portanto, fracas. Quanto à nomenclatura dessas bases, como é que a gente faz para nomeá-las? Então, é só a gente usar hidróxido de e o nome do nosso cátion, do nosso elemento que está ligado à hidroxila. Então, aqui, ó, NaOH é o nosso hidróxido de sódio. CaOH2 é o nosso hidróxido de cálcio. A gente sabe as cargas desses íons porque a gente já estudou a tabela periódica, né? Quem está no grupo 1, 2, 3 tem as cargas mais 1, mais 2, mais 3, respectivamente, né? Então, fica fácil da gente fazer a formulação dessas bases, né?
A gente tem a carga do íon, a hidroxila ela sempre vai ser negativa, né? -1. Então, a gente só inverte, lembra lá da formulação das substâncias iônicas? É semelhante. A gente só inverte aqui as cargas. Então, fica CaOH2 entre parênteses. Aqui para o alumínio está no grupo 3A ou 13, né? Tem carga mais 3, hidroxila -1, inverte, né? Desce o 3, desce 1, fica AlOH3, tá? Não é difícil da gente fazer a formulação e a nomenclatura a partir disso. Quando o mesmo elemento ele formar cátions com diferentes eletrovalências, com diferentes cargas, né? Não é o caso do nosso grupo 1, 2 e 3, é o caso dos metais de transição, né? Aqueles que estão lá no meio da tabela periódica. Então, a gente vai ter que acrescentar alguns elementos na nossa nomenclatura, tá? Então, tem duas maneiras de a gente fazer isso. Uma é a gente acrescentar o sufixo oso, né? Depois do nome do elemento. Isso quando ele o íon tiver a maior carga, né? Não, menor carga, e íon ao de maior carga, certo? Como assim? Vamos lá. Então, primeira forma aqui, ó. Ferro. O ferro, ele pode ser 2+, ou 3+. Então, ele vai formar esse hidróxido aqui e esse aqui. FeOH2 e FeOH3. Como é que eu faço para nomear? Hidróxido de ferro, nesse caso a carga é 2, então 2 em algarismo romano. Para o outro, 3+, então hidróxido de ferro, 3, em algarismo romano também. E com relação ao sufixo, né, que eu também posso acrescentar, ficaria assim: hidróxido, não preciso colocar o D, ferroso para o de menor carga, então mais 2, então esse é hidróxido ferroso, e para o outro, hidróxido férrico, é só acrescentar ico a terminação. Aqui tem alguns outros, né? Tem do ferro de novo, tem o do chumbo. O chumbo pode formar PbOH2 e o PbOH4. Então, um vai ser o oso, né? Hidróxido plumboso, e o outro hidróxido púmblico. Ou simplesmente você pode escrever com a representação do NOx, né? Seria hidróxido de chumbo, nesse caso é o 2. Esse aqui, hidróxido de chumbo, 4, tá? Lembrando, em algarismo romano. Existem alguns metais que têm o NOx variável, né? Já falei. Então, aqui tem uma tabela, né? Caso vocês não saibam, vocês podem andar com ela, é importante saber, tá? Aqui são os mais comuns que costumam aparecer: cobre, níquel, ferro, cobalto, ouro, cromo, manganês, estanho e chumbo, tá? Já está com as cargas e com os nomes, com aquela terminação oso e ico, tá? As propriedades da base, então elas vão possuir o sabor adstringente, lembra lá da banana que eu falei, banana verde, que ela fica com aquele gostinho esquisito. Caqui verde também. Aqui, ó, a gente tem o hidróxido de magnésio, que a gente chama de leite de magnésio, né? Alguns de vocês já devem ter usado. Ele tem esse sabor adstringente. Algumas bases podem ser corrosivas, né? É o caso de alguns produtos de limpeza que contêm bases, sabão em pó, por exemplo. Se a gente for lavar roupa na mão, a gente percebe que quando a gente termina, a mão fica machucada, né? Porque o sabão em pó corroeu a sua mão, tá bom? Eles reagem com os ácidos, as bases reagem com os ácidos e vão formar os sais, né? De novo, a reação de neutralização, tá? Aqui as reações com ácidos, né? Então, aqui é dissociação, né? Dissociação e ionização. Então, se a gente misturar um ácido numa base, os íons H+ e OH-, eles vão interagir produzindo água, justamente. H+ e OH-, água.
Essa reação a gente vai chamar de neutralização. O cátion da base e o ânion do ácido darão origem a um sal, que é o processo que a gente chama de salificação, tá? Aqui, uma das substâncias usadas para combater a azia seria o excesso de ácido clorídrico, né, no nosso estômago. Então, a gente usa o leite de magnésio, que eu acabei de falar, né, para ele justamente produzir água e um sal, neutralizar essa acidez. Principais bases e suas aplicações. Então, a gente tem hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica. O termo cáustica, né, curiosidade, ele significa que pode corroer, né, ou de qualquer modo destruir os tecidos vivos. É um sólido branco, cristalino e higroscópico, ou seja, ele tem a capacidade de absorver água. Por isso, quando você pega o hidróxido de sódio e deixa ele exposto ao ambiente, ele fica líquido, se torna um líquido incolor. As substâncias que têm essa propriedade a gente vai chamar de deliquescentes, mas isso não é muito importante, tá bom? Hidróxido de cálcio, CaOH2. Hidróxido de cálcio a gente chama de cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Vocês já devem ter escutado algum desses termos. Então, nas condições ambientes, a gente sabe que a cal ele é um pó branco, né, um sólido branco, que é pouco solúvel em água. A solução aquosa, né, do hidróxido de cálcio é chamada de água de cal. E a suspensão é chamada de leite de cal. É utilizado nas pinturas a cal, que chama de caiação, e na preparação da argamassa, tá? Então a gente usa mais na construção. Hidróxido de magnésio é um sólido branco, pouco solúvel em água. Então, quando a gente compra aquele leite de magnésio, né, que é o hidróxido de magnésio, a gente precisa chacoalhar antes da gente beber, porque ele por ser pouco solúvel em água, ele vai ficar retido no fundo, tá? Então, quando disperso em água, uma concentração de aproximadamente 7% em massa, o hidróxido de magnésio ele vai originar o sólido branco, o líquido branco, desculpa, e espesso que contém as partículas sólidas misturadas. A esse líquido a gente chama de suspensão, que é conhecida como leite de magnésio, que é usado como antiácido e laxante. Determinando a acidez e basicidade. Então, a gente já estudou as substâncias que são ácidas e as que são básicas. Então, quando a gente vai analisar alguma substância, a gente faz alguns testes, né, para saber se é ácido ou se é básico. Qual é o nível, né, de acidez e basicidade dessa substância. Então, a gente elaborou uma escala, que a gente chama de escala de pH. A gente calcula o pH, tá? O pH 7, a gente chama de neutro. Abaixo de 7 até 0, a gente fala que as substâncias são ácidas, tá? Quanto mais próximo de 0, mais forte esse nosso ácido é. Acima de 7 até 14, a gente tem as substâncias que tem caráter básico, tá? Que são alcalinas. A gente usa também esse termo, alcalino, tá? Para bases. Quanto mais próximo de 14, mais forte é a nossa base. Aqui, ó, tem alguns métodos que a gente usa. A gente tem uma fitinha de pH, né, que ela vem com os padrões aqui na caixinha. A gente mergulha essa fita na solução. Quando a gente mergulhar, a fitinha tem vários quadradinhos, eles vão mudar de cor. E rebatendo, né, essas cores com um padrão, a gente consegue determinar a acidez ou basicidade, o pH da nossa substância. Aqui é um outro método com pHmetro. Esse pHmetro ele tá bem moderno, né? É um equipamento digital que a gente mergulha um eletrodo, que é esse negocinho aqui azul, na solução, e ele consegue medir o nosso pH, tá? Ele devolve pra gente um valor dentro dessa nossa escala aqui de 0 a 14.
Ação dos ácidos da base sobre os indicadores, né? O que são os indicadores? São aquelas substâncias que a gente adiciona as bases dos ácidos e elas vão mudar de cor, tá? Mudam de cor se o meio tá ácido ou se tá básico. Por exemplo, aqui, ó, as fitinhas de pH que eu tinha falado, elas são feitas com indicadores, né? Com algumas substâncias que estão impregnadas aqui nessa fita. Quando a gente mergulha, falei para vocês que mudava de cor, né? Devido a essas substâncias. Então, um dos indicadores que a gente usa também é esse papel aqui, ó, papel de tornassol. Ele é rosa. O pessoal fala que ele é vermelho, né? Para mim ele é rosa. Então, quando a gente mergulha ele em meio ácido, ele continua, né? Ele fica avermelhado. Neutro, ele fica rosado. E em meio básico, ele fica azulado. A cor muda, tá bom? A escala numérica do pH, né? Vai indicar aqui a força dos nossos ácidos. A maioria dos indicadores usados no laboratório são artificiais. Alguns a gente encontra na natureza, como o tornassol, que ele é extraído de alguns líquens. Existem alguns outros indicadores naturais, né? Não sei se vocês já fizeram algum experimento com o repolho roxo, por exemplo. Se a gente pegar o repolho roxo, mergulhar ele em água e ferver, né? Você vai extrair aquela solução roxinha. Se a gente mergulhar em diferentes substâncias com caráter ácido e básico, a gente vai observar aqui, ó, uma escala, né? Uma coloração diferenciada dependendo do pH da nossa substância. Tá? Vocês podem realizar esse teste em casa. Acho que é bem legal para ver e ele tem uma variação de cores muito bonita. Então, quanto menor o pH, mais ácida vai ser a nossa solução. Ou seja, ela possui muitos íons H+, e poucos íons OH-, tá bom? Quanto maior o pH, mais básica vai ser a nossa solução. Ou seja, ela possui pouco OH+, e muito OH-, tá? Aqui, ó, só uma escalazinha, né? Usando os indicadores. Aqui as fitinhas, né? Olha aqui, ó. Ela ficou azulada. Então, é o meio mais básico. Na outra tá avermelhada. Aqui, essa tabela mostra alguns indicadores que a gente usa em laboratório. É importante vocês saberem, pelo menos da fenolftaleína, tá? Tornassol é fenolftaleína. Fenolftaleína já vi cair em algumas provas de nível fundamental e médio, tá? Então, o papel de tornassol, em meio ácido, ele é rosado, apresenta a coloração rosa, e em meio básico, azul. A fenolftaleína é incolor, em meio ácido, e em meio básico ela é avermelhada. A laranjada de metila, vermelho, em meio ácido, e em meio básico é amarela. Azul de bromotimol, amarelo em meio ácido e azulada em meio básico. Aqui, ó, é fenolftaleína, para vocês verem, né? Isso aqui seria um ácido. Lembrando que a fenolftaleína ela também pode apresentar uma coloração incolor em soluções neutras, tá bom? Então, aí a gente precisaria, se a gente tivesse que desempatar, né, precisaria de um outro indicador para ácidos. Em meio básico, ela fica violeta, ou vermelho, rosa, enfim. Aqui é o azul de bromotimol, né? Aqui ele tá em meio básico, aqui em meio ácido, aqui neutro, tá bom? Fica meio esverdeado. Então, a gente acaba aqui, né, a nossa primeira parte das funções inorgânicas, e na próxima a gente vai ver um pouquinho sobre os sais e os óxidos, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Nos vemos